Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo na área de novo para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Como é importante a sua presença aqui e é importante não só para o YouTube, mas principalmente para você, para que você também tenha a oportunidade de ser edificado pela Palavra. Porque hoje em dia o pessoal parece que não quer ler muito a Bíblia. Eles estão indo muito em cima de podcast, entendimento de outras pessoas, mas não se atém a buscar a palavra de Deus e o entendimento dela. E assim Deus ministrar o próprio coração. Aqui em Curitiba está friozinho, mas a gente se aquece aqui e Deus ele vai aquecendo os nossos corações em relação a palavra dele para nós. Eu estou com a minha Bíblia aqui, 365 dias. Que bom que você está aí junto comigo. Fico muito feliz com o engajamento. Comentem, falem, coloquem suas ideias. Estou aberto para isso, para que a gente possa cada vez mais criar conteúdo bom, relevante para essa sociedade. Beleza? Lembrando, eu vou colocar aqui um cardzinho a respeito de uma tabela, de um vídeo que tem acesso a uma tabela. Essa tabela é a ordem cronológica do Antigo Testamento. E muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento, a gente não sabe aonde que se dá, em que tempo se dá a leitura dela. Né? Aquilo que nós lemos, a gente não sabe quando que isso acontece e isso nos ajuda a deixar mais relevante a leitura. Beleza? Então, hoje nós estamos na leitura de 229, bora lá! Muito bem. Vamos lá. Abra lá a sua Bíblia, Neemias 229. Neemias não. 229 é o dia, Neemias 12, 27. Temos uma leitura um pouquinho mais extensa hoje. Mas tranquilo. Bora lá, porque daí amanhã já entramos no livro de Esther. Beleza? Tá pronto? Tá animado? Bora lá! Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram seus cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Gebá e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías e filho de Zacur, filho de Asaf e seus irmãos. Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maí, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homens de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram direita as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre dos Sem, até o portão do gado. E pararam junto ao portão da guarda.
Então os dois coros pararam na casa de Deus. E o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias iam com as suas trombetas, e também Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézar. E os cantores se faziam ouvir sobre a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e os porteiros faziam o seu serviço segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ação de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas designadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram essa lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais e incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, e eram destinados aos levitas, cantores, porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala no pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus foi abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então toda Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Esses homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Naqueles dias vi que em Judá havia homens
que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia do sábado? Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém. Uma ou duas vezes eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais o sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisso lembrar-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolho mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo esse grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim eu o purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. E assim termina Neemias na organização, do serviço de novo sacerdotal. Entendendo que ele estava bravo por causa do sábado, e isso era antes da aliança, da nova aliança através de Cristo Jesus, Tanto que Cristo, ele repreendia o sábado. Ele falou: não, vocês, o sábado serve ao homem ou o homem serve ao sábado? Porque a ideia hoje é de nós nos entregarmos todos os dias ao Senhor. Não apenas um dia, mas estarmos todos os dias na presença dele. E realmente dedicarmos um dia de descanso e um dia para que possamos cultuar ao Senhor. Então, Jesus ele quebra um pouquinho esse paradigma. Mas antigamente, para a restauração, para promover e trazer isso para Cristo, é o que Neemias fez. Restaurar de novo as ações do judeu dentro da sua aliança abrâmica e mosaica. Beleza? 1 Coríntios 11, 1, 16. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo já começa bem. Começamos bem.
Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feito do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhe ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só que interessante. A mulher veio do homem, mas o homem também não é alguma coisa, porque ela vem da mulher. Porque nós nascemos da onde? Do ventre de uma mulher. Não tem como o homem nascer do homem. Então Deus cria um ciclo interessante de interdependência, de nós precisarmos uns dos outros. Tanto que Paulo, nas suas cartas, fala uns aos outros. A gente precisa servir uns aos outros, manifestar a presença de Deus uns aos outros. Né? Tudo é para o outro. Então, tira aquela independência do homem. E isso é importante, porque nós precisamos caminhar em comunidade. E ele discute aqui muito a questão do véu. Ele fala, por isso que Deus nos deu cabelo. Ele questiona a questão de homem deixar o cabelo comprido. Eu já usei cabelo comprido. Mas a mulher, o véu da mulher é o cabelo dela também. Então, não há a obrigação de usar mais aquele véuzinho, né? Que muitos usam. Mas, respeitando cada um a sua doutrina, quer usar, use. Mas Paulo ele é bem enfático no seu ensinamento. Só um pensamento. Salmo 35, 1 a 16. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça, entregue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Seja como a palha que o vento leva, impelidos o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, que ele menos espera, e prendam-nos os laços que tramam ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os expulsam. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pago o meu mal pelo bem, e o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos,
As minhas roupas eram um pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos e os meus irmãos andavam curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Provérbios 21, 17 e 18. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e em lugar dos retos é entregue o infiel. Terminamos aí a nossa leitura de dia 229. Que bom que você está aí. Fico feliz de você engajar. Bora! Não podemos desanimar nessa jornada aí. Manter firme. Sempre avante. Para o alto e avante. Então, dito isso, sem mais delongas, eu sou o Pastor Christian. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dê um like para que o YouTube entenda que isso daqui é importante para as pessoas participarem e se engajarem, principalmente o povo de Deus. Ok? Então, agora eu espero vocês para a nossa leitura do dia de amanhã.